Fernando Praz falou aí na ESPN, né, no resenha da rodada aí, sobre o momento do Palmeiras, né? Teve gente falando que tá perto de crise, né? Tem gente falando que já tá em crise. Mas nada melhor do que ver um cara como o Fernando Praz falando sobre esse momento do Palmeiras aí, né? Vamos ver aí. Antes de tudo, deixe a sua inscrição, seu comentário, seu like, ajuda bastante. Primeiro link aí, primeiro comentário fixado no topo, link para promoções lá na Centauro. Aproveita aí, inverno aí, torando. Compra ali uma blusa, uma calça, um tênis, enfim. Fique à vontade aí, se você estiver precisando de alguma coisa, só clicar aqui no link. Beleza? Bora aí pro vídeo. Bahia e Botafogo. É pra ligar uma luzinha vermelha ou vamos devagar? Não. Ô, Pira, assim, eu acho que em time grande... Primeiro, boa noite a todos, boa noite, fã do esporte. Hein? Eu acho que em time grande, tu tem que estar sempre com a luz amarela ligada. Se tu relaxar, ainda mais no Brasil, que é muito parelho, né? Então, assim, eu penso que a luz amarela tem que estar sempre ligada. Não por causa das duas derrotas. Eu foco muito mais no desempenho. O Palmeiras não fez 2 jogos bons, né? Então, isso é um alerta, mas é normal. O Palmeiras é refém do seu próprio sucesso. Se fosse qualquer outro clube, de repente não teria uma proporção de comentários que tem no Palmeiras, porque o Palmeiras nos acostumou a cenários diferentes desse, né? E assim, e levando para o lado do Botafogo, é interessante porque... a gente critica muitas gestões daquele modo antigo de gerir futebol. Sim. O torcedor critica que aquele modo antigo levou seu clube à falência, mas quando as pessoas começam a fazer as coisas certas e não tem atalho, né? Por que o Botafogo trouxe o Adrielson, trouxe o Perry, trouxe o Tiquinho, entre outros jogadores? Entre outros jogadores. Foi sorte? Foi acaso? Algum conselheiro chegou lá e ofereceu por... Não. O Botafogo provavelmente, eu não tenho todo o conhecimento disso, provavelmente hoje tem um departamento de scouting, de análise de mercado muito mais robusto que antes. Qualificado. E não é sorte, é trabalho. Então, assim, só que as coisas demoram um pouco para ter resultado. E, às vezes, no Brasil, por essa paridade, o resultado demora um pouquinho menos, um pouquinho mais. E aí a torcida invade o CT, quer bater nos caras, quer que o Luiz Castro vá embora. E agora esses caras olham pro momento atual do Botafogo e veem o quê? Então, assim, é difícil porque é paixão, é emoção, então às vezes é difícil cobrar que a torcida seja paciente, seja sensata, seja ponderada. Mas acho que não tem segredo, cara. Tem que se fazer um trabalho e tem que se ter convicção. E é o que o técnico Você falou de teve. paciência de torcida. Acho que a torcida, você conhece bem, menos impaciente ou menos paciente que existe é a do Palmeiras. Tá claro agora, mal ou bem acostumado, mas ontem eu já escutei as cornetagens, viu, Luiz? Cedo pra isso, Estão né? dizendo... também acho. Cedo mas, pra isso, né? Tá parecendo o Corinthians de 2013, com o Tite, que era um grupo vencedor, de alguns anos de conquistas ali em sequência, que já estava de bucho cheio. E é difícil você mexer em peças que te deram grandes conquistas. Ainda mais tratando-se do mesmo treinador e dos mesmos jogadores. É exagero dizer que existe algum ponto de semelhança, Fábio? Eu acho que é, Play. Eu acho que é exagero. Eu acho que, assim, o Abel, ele sabe mobilizar o time. Como o Praz falou, em alguns momentos você vai ver uma oscilação de atuação. Isso acontece com todos os times, né? Em todos os times do Brasil existe essa oscilação muito maior do que o Palmeiras está tendo. Eu acho que deve haver uma mobilização do Abel, uma conversa diferente no vestiário, enfim. Eu acho que alguns jogadores do Palmeiras estão tendo uma queda de rendimento, assim. Eu acho que é natural, eu acho que é um processo, eu acho que isso pode ser corrigido, enfim. Seleção também, mas foram pra seleção, também, voltaram. Exatamente. Voltaram no meio da semana. Exatamente isso. Perderam, né? Porque não Mas foram pra seleção e foram eu não bem consigo na enxergar seleção. o Palmeiras como um bucho cheio, assim, já ganhamos tudo que tinha que ganhar, e precisam acontecer mudanças, enfim, eu acho que, o time tem muito para se tirar ainda. Saber do Silas. O Rafael Veiga era o grande batedor de pênaltis do futebol brasileiro. Até desperdiçar a primeira cobrança depois de uma série de gols. E aí ele vem perdendo com frequência. Desde então, ele perdeu muitos pênaltis. Como é que se explica isso, Silas? O Gabigol também perdeu. E também, o Gabigol, pra mim, hoje no Brasil... chegou a perder 2 pênaltis no mesmo jogo, né? É o emocional do momento. O Veiga teve algumas lesões que, às vezes, você volta
e você não volta 100% com aquela confiança. E você fala, não, vou bater porque eu vou fazer, não, vou chamar a responsabilidade pra mim. Às vezes é muito simples falar, cara, se sair um pênalti hoje, geralmente são 3 os batedores. Passar, né? É o Luiz Fabiano, é o Fábio, depois eu. Se o Luiz fez uma jogada, ficou muito ofegante, tá cansado, pô, vai lá, Fábio. Quem seria o segundo do Palmeiras? O Gustavo Gomes, Praça? Provavelmente. Eu nem acho que é dos melhores, não, hein? Também. Porque o Dudu não bate, esquece. Mas aí o Arthur lá no Red Bull também não via bater. Quando eu jogava, o Gustavo, uma época, ele chegou a ser batedor. Em 2000 e... Botafogo até, o Gatito era da seleção, ele bateu. Era ele bate na seleção. Ele tem muita moral. Sim. Isso sim. Eu gosto, por exemplo, de ver o Thiago Heleno bater. Do Atlético Paranaense. Ele sai, não dá tempo pro goleiro. Se o goleiro acertar, vai lá pegar, tudo bem, mas assim, é uma coisa João só. Gonzalez tá me lembrando aqui que o Arthur no Red Bull Bragantino batia muitos pênaltis, mas perdeu muitos. Eu ia falar isso também, assim, cara, tem uma outra situação também, né, Pirra? O universo de análise, os caras começam a analisar muito o pênalti. E assim, e os pênaltis, não vou dizer que tem um padrão certinho, mas tu consegue, cara, detectar um padrão por repetição de cobrança, por lógicas de cobrança, por momentos de jogo, por tipo de como tá o jogo. Então tu consegue detectar isso, assim, óbvio que não é uma fórmula, e isso dificulta, porque hoje nada é segredo, ainda mais para um batedor de pênalti. Pode ver que o Veiga bate cruzado, bate chapado, bate no meio. E essa batida dele foi uma vez diferente. O Veiga não fazia um bom jogo ontem. Você acha que isso pode ter colaborado para o erro? Outra coisa, assim, eu nunca fui convocado para a seleção para ficar treinando assim, mas teve a data FIFA. Os jogadores, a maioria ficou treinando 10 dias. Recuperou o que tinha que recuperar. Se precisava trabalhar potência, trabalhou. Se precisava trabalhar força, trabalhou. Se precisou curar alguma lesãozinha, curou. Os caras foram para a seleção. Na seleção, tu não treina com carga igual. Tu não treina função igual. Tu não treina com a mesma carga. Então, assim... Tem as viagens. Não tô dizendo que isso é... Mas isso juntando. Porque, assim, eu sempre sou contra analisar o futebol por um ângulo só. O time jogou mal por causa disso. Não. A gente tem que trazer para o contexto. A semana, o jogo anterior, o jogo, a situação do jogo, o adversário, que às vezes a gente tira o adversário da análise, né? Sim. A gente fala, o Palmeiras jogou mal, o fulano jogou mal, a gente esquece de analisar o adversário. Só que do outro lado tem um time que treinou, porque o Botafogo teve menos posse, o Palmeiras sufocou uma parte do Botafogo. Mas alguém esperava que a estratégia do Botafogo fosse de sufocar o Palmeiras? Não, a estratégia do Botafogo é essa. E assim, eu falo, não tem estratégia certa ou errada, tem estratégia eficiente. Sim. O Botafogo foi muito eficiente na estratégia dele. O treinador foi bem demais. Eu falei, inclusive, no outro vídeo aqui sobre o Luiz Castro, que ele realmente, assim, mano, pesou, sei lá, 80% aí no resultado, né? Mas aí sobre o Veiga, até esse lance de pênalti aí que o Praz falou, né? O lance da análise, né? Porque eu percebi, o PR ele fica parado, né? No pênalti do Veiga. E o Veiga, de fato, com bola rolando, durante o jogo, fora da disputa, ele bate muito no meio, às vezes. Então você vê que já tem uma análise. Aí o PR já é um bom goleiro, né? É grande, né? Inclusive com a estatura alta ali. Aí o Veiga vai querer tirar, acaba tirando demais, né? Então tudo isso acaba dificultando, e bem dito ali pelo Silas, né? O Gabigol também andou perdendo os pênaltis. Vai cada vez ficando mais difícil, né? Com a evolução também dos goleiros, né? Das análises. É normal. E o famoso só erra quem bate, né? Chama a responsabilidade, isso é importante também. Mas enfim, gostei da análise do Praz, né? Nada melhor do que um cara que jogou, especialmente conhece o clima, conhece o ambiente, né, do Palmeiras, para poder falar também sobre esses momentos aí. Acho que tem muito exagero de crise, disso, daquilo. Real comparando com o Corinthians 2013. Os caras de bucho cheio, vê lá, isso daí não dá nem pra jogar hoje isso dentro de um debate sobre o Palmeiras. O momento é totalmente diferente, são 2 derrotas também, não é? É óbvio que a gente não estava acostumado, né? Mas também não é o fim do mundo. Tem tempo, tem campeonato, tem muito jogo ainda pra recuperar. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto.